Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. No episódio de hoje temos uma convidada, a Marília Lima, que é criadora do Trilhas de Cura, uma página no Instagram que fala sobre equilíbrio emocional e práticas de autocuidado. Além disso, a Mari também é psicoterapeuta e terapeuta integrativa. Eu não consigo dizer, não lembro como a gente se conheceu, mas a sensação que eu tenho é que foi no SEB. Você lembra? Foi no SEB? Eu acho que deve ter sido em algum evento lá do SEB de meditação, né? Naqueles eventos que geralmente vinham pessoas de fora fazer as palestras, alguma coisa do tipo. Eu imagino que seja. Por aí. É a sensação que eu tenho. E eu chamei a Mari para a gente conversar um pouquinho sobre aceitação, que é o nosso tema de hoje. E a ideia é a gente talvez, não sei se desmistificar é a palavra, mas é porque eu tenho visto, Mari, que essa palavra tem sido um pouco banalizada e de alguma forma cooptada pelo sistema para dizer que as pessoas precisam abaixar a cabeça para as coisas como elas são, como se aceitar significasse ter um olhar de passividade para a realidade. Mas, para variar, como eu sou um pouco revolts, eu quis vir aqui para trazer um outro olhar sobre isso, uma visão que me parece mais saudável da gente enxergar essa aceitação. E aí eu fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite para gravar sobre isso, porque esse é um tema que já vinha martelando um pouco na minha cabeça há um tempo. E quando eu vi o seu vídeo, é um vídeo curtinho que tem lá na página dela, gente, que eu achei que foi perfeito, encaixou muito com o que eu pensava e eu achei que seria mais legal conversar sobre isso do que ficar só eu falando e conversar com alguém que já fala também disso, né? Então, se apresenta um pouquinho. Eu pulei as bolas aqui, mas fala o que você quiser de você e fica à vontade. Bom, eu sou a Marília, grande parte das pessoas me chamam de Mari, e é isso, né? Eu sou criadora do Trilhas de Cura, que é um espaço onde eu posso falar um pouco sobre autocuidado, sobre prática de conexão com o corpo e sobre equilíbrio emocional. E eu acho que mais do que equilíbrio emocional, falar sobre as emoções como um todo, né? Como entrar em contato com essas emoções, como dar conta dessas emoções de uma maneira sensata, leve, né? E que nos traga para a vida, assim, né? E que a gente não precise deslegitimar essas emoções, né? Mas torná-la parte de quem nós somos e aprender a lidar com elas da melhor forma possível, né? Então, esse é um pouco do que a gente trata lá no Trilhas de Cura, e eu acho que o nome é bem por aí, né? Porque eu acho que a cura, ela não é um estado definitivo, né? Ela é um caminho, é um processo. A gente vai descascando essas camadas da cebola, né? Assim, vai olhando, olha uma coisinha, resolve, olha outra. Às vezes a gente tem que voltar 2 casinhas para ver questões que a gente achou que tinha resolvido, na verdade não resolveu. E o processo não é linear, e ainda bem que não é, né? Então a cura, ela é um caminho, né? É uma trilha que a gente vai construindo na medida em que a gente pode, que a gente consegue e que a gente se abre. É isso. E, bom, eu sou terapeuta ocupacional de formação, com alguns cursos na área da saúde mental. Sou terapeuta integrativa, trabalho com práticas alternativas como terapia floral, aromaterapia, meditação. Hoje eu sou uma estudante de psicoterapia corporal, especificamente a bioenergética. E faço essa investigação da relação entre mente e corpo, né? E como que a gente lida com a nossa história, que se coloca tanto num campo
das crenças, né, que a gente acaba construindo em relação a essa história e das identidades que a gente constrói em cima dessa história, e como também que essa história se dá no corpo, né, como que a gente registra tudo que nos acontece, como liberar isso para que a gente siga mais leve. Então, basicamente, esse é o meu propósito hoje, ajudar as pessoas nesse processo. Ai, muito. E obrigada pelo convite. Agradeço, sim, estou muito feliz de estar aqui e a gente poder trocar, né? É isso. Sim, muito, muito legal a sua jornada. E sobre esse tema, eu acho que uma coisa que eu queria te perguntar, já que você já fala sobre isso, é por que você acha que é importante a gente falar sobre essa questão da aceitação? Bom, para mim, a aceitação, ela é uma qualidade que a gente vai cultivar ao longo da vida, né? A gente não aprende de uma hora para outra a lidar com aceitação, mas ela faz parte de uma postura da vida adulta. E eu acho que para a gente se mover na vida como adultos, a gente precisa começar a aprender a cultivar essa qualidade da aceitação, né, internamente. Porque sem isso, a gente segue um pouco como aquela criança que bate o pé quando as coisas não acontecem, né, do jeito que espera, e a gente ainda é dominado por uma experiência de controle. É óbvio que a gente vai precisar olhar para isso de um lugar assim, né, um caminho do meio, né, porque a aceitação ela também não pode chegar nesse lugar de passividade, onde eu não posso fazer nada a respeito. Mas é importante que a gente entenda que no momento em que eu consigo adquirir essa postura de aceitação diante daquilo que me acontece, eu tomo força, inclusive, para transformar essa realidade. Porque eu não estou num lugar de reatividade. Porque quando a gente não aceita a realidade à nossa frente, a gente se torna reativo a ela. Mas quando a gente consegue conquistar esse espaço, essa postura, então a gente toma força para pensar, beleza, isso me aconteceu, ou isso está acontecendo com, né, a gente pensando, sei lá, na pandemia agora, né? Quanta coisa ruim acontecendo à nossa volta, mortes que a gente sabe que poderiam ser evitadas, né? E isso gera muita revolta, muita raiva, muita tristeza, e aí a gente vai falar depois de como lidar com essas emoções que surgem de realidades que são difíceis de serem toleradas, né? Mas, assim, o que eu vejo é que se a gente consegue olhar para a realidade e entender que é isso, a gente consegue construir formas de lidar com ela de outra maneira. Agora, se eu só reajo porque eu de fato não aceito, porque entenda assim, né? Não aceitar a realidade é ainda estar preso a uma expectativa de como ela deveria ser. Então, se eu estou preso nessa expectativa, eu não consigo construir ferramentas para lidar com ela. E aí eu não consigo me mover na vida, inclusive para produzir mudança. A gente vê, assim, voltando à pandemia, são as polaridades, né? As pessoas, elas estão com raiva, elas olham para a realidade, elas se revoltam, elas sentem uma série de sentimentos que são totalmente legítimos, mas como elas não conseguem lidar com essas emoções, elas só reagem a uma realidade que elas não conseguem aceitar. E aí, qual é o resultado da reação a essa realidade? São as polaridades, a agressividade, são as agressões nas redes sociais, né, que a gente vê cada vez mais intensas, né? E essa não é uma opção. Agora, se a gente consegue entender que as coisas estão como estão por causas e condições N, né, sociais, políticas, econômicas, de ideologia, né, assim, e como tomar força para sentir o que a gente precisa sentir, né, porque aí eu vou sentir tristeza, eu vou sentir raiva, eu preciso entrar em contato com isso, lidar com isso e tomar força para pensar, tá, então o que eu posso fazer a respeito para ajudar? Para transformar pequenos passos, né?
Eu acho que é uma forma mais potente, e por isso, então, que eu digo que aceitação, é preciso olhar para a aceitação enquanto um movimento importante, porque ela é uma postura que nos coloca na vida como adultos. E a gente precisa disso hoje para transformar o mundo. Eu não tenho dúvida. Nossa, perfeito, Mari. Você falou assim... perfeito. Não tem nem palavras para acrescentar nada, eu acho, nesse momento. E então, depois desse momento inicial, né, eu queria que você me contasse um pouco sobre o que significa essa aceitação para você, como que é isso na sua experiência, e se você puder trazer também para a gente um pouquinho de como é isso na sua experiência dentro das práticas budistas que fazem parte do seu processo. Sim. O budismo, ele me ensinou muito, assim, sobre aceitação, e eu posso dizer que foi a primeira escola, assim, onde eu consegui ouvir sobre isso, principalmente quando a gente vai pensar nas práticas de meditação. Porque quando a gente... E é engraçado, porque no início é muito difícil a gente cultivar esse estado de aceitação, porque geralmente a gente cria expectativas sobre como a prática deveria ser. Então a gente senta no tapete e a gente quer ter aquela experiência maravilhosa, assim, de relaxamento, de esvaziamento da mente. Agora eu não vou pensar em nada. Agora eu vou deixar todos os meus problemas para trás. Isso não acontece. Pelo contrário, é muito, muito comum que assim que as pessoas começam a meditar, elas entrem em contato com a confusão delas, porque elas estão, talvez pela primeira vez, vendo o caos mental em que elas se encontram. E aí aquilo é super angustiante, assim. E aí você senta, coça o braço, você lembra da lista de mercado que você tem que fazer, você lembra que você não pagou a conta, aí você começa a ficar com sono, aí o corpo incomoda, aí você sente uma dor. E aí toda aquela expectativa em relação à prática, ela cai por terra. Aí você pode começar a ficar irritado, ficar desmotivado. Então, o primeiro ensinamento que eu recebi enquanto budista foi não criar expectativas em relação à prática, né? Aceitar aquilo que surge exatamente como surge, aceitar o corpo doendo, aceitar a mente confusa. E aí tem palavras que eu até anotei aqui que são muito caras para mim e que levam a gente nesse processo de aceitação, né? Que é um movimento que muitos mestres falam de testemunhar a realidade tal como ela é. Testemunhar aquilo que surge tal como é. Que é outra palavra que a gente pode trazer, tentar alcançar um estado de presença. Então, essa presença, essa abertura diante daquilo que é a nossa prática, ou que é naquele momento de prática. A contemplação, né? Contemplar. Então, são sinônimos, talvez, e complementares do que é a gente construir essa qualidade interna de aceitação, porque a aceitação ela vem por conta disso, assim, quanto mais a gente pratica, mais a gente refina, e quanto mais a gente refina, mais é fácil também levar isso para a vida, porque na verdade quando a gente senta para meditar, a gente está treinando qualidades da mente para colocar em prática na vida. Não adianta, assim, né? Não adianta a gente sentar para meditar e levantar e xingar a pessoa do lado e reclamar, né? Assim, não que a gente não possa ter defeitos e limitações, lógico, mas que a gente não perca de vista que a motivação que deve nos guiar na prática é a purificação dos nossos estados mentais, né? E, obviamente, né, para os budistas, a gente está querendo meio que se iluminar, mas, né, meio consciente que é um processo difícil. Mas, assim, para as pessoas que buscam a meditação como uma prática de saúde mental, de equilíbrio emocional, ela também precisa servir para isso, né? O Lama Padmansanten, que é um dos mestres que eu me apoio, né, e que estudo, ele sempre fala, assim, que um ponto para você saber se a tua prática está indo bem é olhar para as tuas relações.
Se você anda na vida confuso, arranjando confusão com todo mundo, você precisa olhar para tua prática e olhar e ver onde é que tá errado o negócio, assim, né? Onde é que você tá errando aí? Porque a meditação, em última instância, ela é uma grande ferramenta, assim, de aprimoramento pessoal, né? E essa aceitação, ela também vem no aspecto da autocompaixão, né? Então, quando eu reconheço a minha confusão mental durante a meditação e eu consigo me acolher, entendendo que aquele é o meu momento, que tudo bem, eu estou mais agitada naquele dia, alguma coisa me aconteceu, eu não estou conseguindo lidar e reconhecer essa emoção. É óbvio que depois disso vem um processo, né, de como lidar com essas emoções, e a meditação ela também é essa porta de entrada para isso, para olhar para o nosso mundo interno. Mas esse processo de aceitação pessoal também é muito importante, não só para o que acontece na vida ou para o que o outro faz com a gente, mas para a nossa própria experiência interna. E eu vejo que isso é muito importante, porque o que eu mais enxergo hoje, o que mais chega para mim, por exemplo, em atendimento em consultório, né, que hoje é online, durante essa pandemia, são pessoas que não conseguem lidar com as próprias fragilidades, por exemplo. Né? Mulheres, principalmente, né, que praticamente quase 100% hoje das pessoas que eu acompanho são mulheres que são mulheres fortes demais. Mulheres que dão conta de tudo. Mulheres maravilhas, sabe? Assim, é aquele arquétipo, assim, daquela que resolve o problema de todo mundo, que dá conta e que não tem tempo, nunca tem tempo para ela, né? Porque ela tá sempre cheia de afazeres e muito cansada. E essas mulheres estão muito exaustas, né? Então, como você vê também que esse processo de aceitação, de autoaceitação interna dos processos emocionais, dá pra gente, nos ensina a construir limites mais saudáveis. Eu consigo reconhecer que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sei, que eu não dou conta, que dói, que aqui não. Eu consigo aprender a dizer não pro outro, sabe? Então, a aceitação, gente, ele é um conceito tão amplo, ele reverbera para tantas direções na vida, assim, que, sei lá, eu acho que eu escreveria um livro sobre isso, assim, de tão rico que é pensar sobre esse conceito. É isso. Aí pensando assim, né, nessa perspectiva budista, eu reflito sobre a aceitação nesses aspectos da prática e de como eu levo isso para a vida cotidiana. Essa coisa que você falou, tudo da prática, eu levo muito pro yoga também. É a forma como eu encaro dentro da minha experiência com yoga, que obviamente também é meditação, né? Mas, nossa, muito bom, Mari. Muito bom, sem palavras. Eu acho que diante de tudo que você disse, a gente pode parar para pensar que a aceitação é também uma forma da gente estar na vida, da gente se colocar na vida, né? Eu vejo, Mariana, quando eu penso em aceitação, eu enxergo que é uma forma da gente olhar para a realidade como ela é, seja a realidade externa ou a nossa realidade interna. Perfeito. Porque eu acredito que só a partir do momento que a gente olha para a realidade como ela é, a gente tem a possibilidade de agir de uma forma que seja talvez mais inteligente ou estratégica para a gente encontrar a melhor solução para os problemas que aparecem, ou encontrar uma forma da gente lidar com esses problemas quando talvez a gente não consiga modificar de imediato. Então, eu penso que é uma forma da gente não ficar se descabelando e brigando com a vida ou com a gente mesmo o tempo inteiro. Porque a gente vai lidar com situações que não são agradáveis, a gente vai se deparar com problemas, com tristeza, com raiva, e quanto mais a gente briga com isso, menos a gente consegue modificar a realidade das coisas. Porque a gente, como você falou lá no início, a gente vai estar agindo de uma forma reativa, e quando a gente age de uma forma reativa, geralmente isso não é muito pensado e não é muito efetivo. Exatamente,
Eu vejo, assim, esse processo de lidar com as emoções, sabe? Que a autoaceitação, que a aceitação de uma forma ampla, assim, nos permite, também a possibilidade de pedir ajuda, sabe? Quando eu olho para a realidade e ela dói muito, e eu não estou conseguindo lidar com aquilo, eu posso pedir ajuda. É um caminho também possível e diferente de só reagir. Porque a reatividade, ela tem a ver com situações que para a gente geram muito sofrimento. Situações que tocam internamente a gente de uma forma e a gente tem a sensação de que a gente não dá conta de lidar com aquilo. Só por isso a gente reage, porque isso é um instinto do ser humano, né? A gente afasta aquilo que é desagradável. O mais mágico é a gente poder transformar a reatividade numa energia de mudança, sabe? Numa energia de ação, numa energia de transformação, seja externa ou seja interna. Então, pensando nisso, assim, né? De alguma maneira, um convite também a um gerenciamento das nossas emoções, porque, bom, vamos lá, vamos pensar assim de forma bem prática. Aconteceu alguma coisa na minha vida e aí aquilo me trouxe uma sensação reativa de raiva. Eu fiquei com raiva daquela situação, eu não aceito aquilo do jeito que é, porque não podia ser assim, beleza. Como é que eu posso lidar com isso de forma diferente, né? Eu posso olhar para essa raiva, entender o porquê que eu estou sentindo essa raiva. Entender como ela acontece em mim, entender quando eu sinto raiva, o que é um disparador dessa raiva. Então, eu posso sair de um lugar de reatividade para uma experiência de curiosidade, de investigação desse sentimento. Aí depois eu vou começar talvez a entender que a raiva vem e vai. Ela não é alguma coisa permanente. Ninguém fica o tempo inteiro com raiva. Ninguém. A gente tem disparadores disso, né? E aí a gente vai começar a tolerar essa emoção ao invés de reprimir ela. Ou ao invés de acolher ela e dizer assim, então eu sou um ser raivoso. Porque aí a gente também está se identificando com aquele sentimento. Sabe? É um caminho do meio, é o que o Buda fala, né? Um caminho do meio. E aí depois que a gente aprende a entender o sentimento, a aceitar, tolerar esse sentimento, entender que nós somos humanos e que eventualmente ele vai surgir. A gente começa a tentar aprender com ele. Então, o que eu faço a partir disso? Né? E isso é revolucionário. Por quê? Eu já não estou reagindo às emoções que surgem, eu estou me relacionando com elas e escolhendo conscientemente o que fazer a respeito, sabe? Isso coloca as pessoas num outro patamar de desenvolvimento pessoal, emocional, e pensa assim, quanto que as relações não ganhariam em qualidade se as pessoas pudessem aprender a fazer isso. Até no quesito comunicação, porque se eu consigo reconhecer a minha emoção interna, entender como que ela se dá e aprender, eu consigo falar melhor sobre ela, né? Uma das linhas que eu tenho estudado e que é uma paixão é a comunicação não violenta. Porque é uma forma muito bonita assim, de nos ensinar a reconhecer as nossas emoções, as nossas necessidades e poder dizer isso para o outro. Né? E quanto que isso não enriquece as relações. Né? Eu falo assim, né, que eu acho que inteligência emocional é um negócio que devia ter desde o jardim. As crianças precisam conversar, aprender a lidar com as emoções, sabe? Práticas contemplativas, assim, né? Eu gosto de usar o termo contemplativas porque vai para além da meditação formal, né? Às vezes,
Você tomar um banho consciente, fazer uma automassagem é uma prática de contemplação. Às vezes, escutar uma música de forma presente, prestando atenção no que ela diz, né? E aquilo traz alguma informação, né? Alguma experiência para a gente, né? Para mim, práticas contemplativas são todas as práticas que nos ajudam a nos reconectar com aqui e agora, com essa experiência de presença, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que urge, assim, né? Aprender a estar presente e aprender a lidar com aquilo que a presença traz, porque ela traz conteúdos internos, informações, situações que para a gente às vezes é difícil de entrar em contato. Então as duas coisas precisam andar juntas, sabe? Presença e educação emocional. É muito bom. E o que você falou sobre a raiva, eu fiquei pensando sobre um livro que eu li recentemente, que chama A Virtude da Raiva. Legal. Que é do Arun Gandhi, neto do Gandhi. E aí ele conta uma história nesse livro que é sobre o preconceito que os dois, tanto o neto quanto o avô, sofreram na África do Sul, por serem especialmente por parte dos brancos, mas também por parte dos negros, porque eles não eram nem uma coisa nem outra, né? E aí ele conta que o avô dele teve uma conversa com ele que era sobre o que ele vai fazer com essa raiva. Ele pode usar essa raiva que ele sente dos agressores dele contra esses agressores, ou ele poderia usar essa raiva para lutar contra o preconceito racial. Então, a raiva, às vezes, como um motor em busca de modificação. E eu achei isso muito lindo, porque eu não sei se você sente isso, mas eu sinto muito que na nossa educação judaico-cristã, especialmente a raiva, o ódio, eles são colocados num lugar de que você não pode sentir que está errado, que você é talvez pecador, ou que você vai para o inferno, ou qualquer coisa do tipo. Então eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas coisas, porque até para tirar um pouco essa carga pesada de que você tá errada de sentir o que você sente, sabe? É muito mais sobre o que você vai fazer com o que você sente do que negar isso, porque é humano, né? E aí, diante disso, dessas coisas todas, é difícil mesmo, mas como que a gente pode aceitar uma realidade que parece inaceitável? Pensando mesmo na situação do Brasil, na situação da pandemia, pensando igual você comentou que muitas mortes eram evitáveis. Como que a gente olha para essa realidade? E aí eu tô me colocando num lugar de alguém que até talvez poucas semanas atrás eu tava num lugar de muito ódio e num sentido desmobilizador, num sentido paralisante de não consigo aceitar essas coisas, eu tenho muita raiva, eu queria que o inominável morresse ou qualquer coisa do tipo. Então, agora eu já melhorei um pouco isso, mas para quem ainda tá nesse ponto de essa raiva toda ser simplesmente uma coisa que paralisa, como que a gente faz para aceitar? Porque a realidade, é isso que está acontecendo e não adianta a gente ficar se descabelando e esbravejando e gritando e indo para a rede social, gritar e etc. Eu acho que quando a gente está nesses estados mentais mais intensos, a gente vai precisar primeiro cuidar das nossas emoções. Não dá para exigir que a pessoa tenha um estado de insight interno, que então eu vou aceitar a realidade se ela está tomada por alguma coisa muito intensa internamente, né? Então essa pessoa ela vai precisar primeiro acolher essa emoção, que eu acho que é o que a gente vem falando, né? Investigar, olhar para isso, liberar, porque
O fato da gente reconhecer a emoção como a raiva, como a tristeza, como a inveja, como, enfim, a vergonha, como uma série de outras emoções, isso não justifica o fato da gente abraçar aquilo, né? Porque senão a gente acaba entrando num buraco fundo e difícil de sair depois, sabe? São emoções que trazem sofrimento e que, se a gente começar a nutrir, a cultivar essas emoções internamente, se a gente começa a cultivar essas emoções internamente, é mais difícil depois sair delas. Então, eu acho que tem que ter um feeling aí para que a gente consiga acolher isso que a gente está sentindo, entender que é legítimo, porque, sabe, as pessoas estão sofrendo porque tem pessoas morrendo, as pessoas estão em luto, as pessoas estão com medo, a gente está vivendo tempos de muito medo, sabe, e é preciso que eu acolha isso, mas eu não posso ficar só nisso, sabe? Eu preciso, em algum momento, aprender a liberar essa emoção. E aí é o que eu falo dessa transformação, né, da energia da reatividade numa energia que promova mudança. E entender também que a gente vai precisar sair desse lugar de salvadores para pensar o que é possível que a gente faça aqui agora, onde a gente está, por exemplo. Então, eu não vou conseguir salvar as pessoas que estão morrendo nos hospitais, mas o que eu posso fazer para ajudar localmente o bairro onde eu moro, a cidade onde eu moro, que seja, cara, assim, em tempos de fake news, que seja divulgar informação de qualidade, que seja arrecadar cesta básica para as famílias que estão passando fome, porque as pessoas estão passando fome, sabe? Que seja apoiar os amigos que estão em sofrimento psíquico, ou, enfim, são tantas as possibilidades da gente se mover na vida e fazer alguma coisa para que essa realidade se transforme, mas se a gente está paralisado na emoção e cultivando essa emoção negativa, vai ser muito difícil a gente alcançar esse outro lugar de movimento. Ou a gente vai fazer movimentos raivosos e que em algum momento vão causar confusão, que é o caso de as pessoas brigarem, né, gravemente, assim, nas redes sociais e situações que a gente vê de vez em quando acontecendo, né, discutiu na rua, alguém puxou uma arma e atirou no outro porque pensava diferente, né, e chega em casos como esses, que são, né, de uma gravidade, não tenho o que dizer. Então, eu acho que em situações de sofrimento intenso, a gente primeiro vai precisar cuidar internamente para conseguir dar passos, sabe? Não tem como exigir que essa pessoa tenha esse insight e faça um deslocamento assim tão pleno, sabe? Pedir ajuda, fazer terapia é importante, sabe? Construir redes de cuidado, no sentido assim, ter amigos por perto, sabe? Ninguém precisa, tá todo mundo sofrendo, mas ninguém precisa passar por isso sozinho, sabe? Então, são formas sadias da gente se acolher. Concordo com a sua opinião. Muito, muito, é muito isso mesmo. É muito isso, porque quando eu tava nesse lugar de muita raiva, eu não conseguia fazer nada. Era só sentir raiva e, às vezes, a gente vai alimentando isso até, por exemplo, ficar vendo notícias sobre as coisas que geram raiva, e aí chega num ponto que você simplesmente não consegue fazer nada. Então, é muito... É importante colocar esse lugar, né? Essa diferença entre você acolher e você alimentar. Então, nossa, muito bom. Muito bom. Teve algum momento aí da sua fala que eu até arrepiei aqui, mas agora eu já não sei mais qual que foi o momento. Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha pensado em conversar. Eu tô muito, muito feliz com essa conversa, com tudo que você falou, Mari, porque eu tava querendo gravar um episódio sobre isso justamente
também por causa desse momento todo e, de alguma forma, tentar levar um pouquinho de um acalento, sabe, para as pessoas. E muito obrigada mesmo. Estou muito eu que honrada. Eu quero frisar só uma coisa das várias que você disse, que foi a questão sobre pedir ajuda que você falou, porque eu percebo que muita gente tem receio de pedir ajuda, e especialmente também o que você disse das mulheres fortes, né? Às vezes essas mulheres são colocadas quase que num pedestal de infalíveis que conseguem tudo, e na verdade algumas vezes a gente só precisa descansar, né? A gente não quer lutar mais o dia inteiro, o tempo inteiro. Então essa coisa de pedir ajuda é muito importante mesmo, e particularmente eu conheço pessoas próximas que têm uma dificuldade imensa de pedir ajuda, que acha que vai ser menos e etc. E é interessante que são justamente mulheres que têm essa coisa de ser a mulher forte. Então eu acho que é importante a gente lembrar que a gente não precisa ser forte o tempo inteiro, e que na realidade eu acho que não é nem possível a gente ser forte o tempo inteiro, e a gente pode pedir ajuda sim. E, enfim, muito obrigada, estou muito feliz. Imagina, eu que agradeço. Fica super à vontade para fazer o seu jabá, falar do seu trabalho, falar o que mais você quiser, uma mensagem final, fica super à vontade. Bom, vou comentar o que você falou. Esse aspecto das mulheres fortes, ele tem a ver com uma experiência de codependência, né? Então, geralmente a gente precisa ser muito útil e muito infalível, e de alguma maneira a gente também está dependente da relação do outro que precisa de nós. A gente prende o outro nessa relação. Então, na verdade, mulheres fortes geralmente são muito carentes. Elas só não admitem, mas isso é assunto para outro podcast. Quem sabe, isso né? Isso é assunto para outro, né? Assim, você dá pano para manga, assim, né? De falar. Mas sim, as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, e porque é difícil a gente admitir nossas fragilidades, e porque é difícil a gente olhar e colocar o dedo na ferida, né? Ainda mais quando é a nossa. Porque dói, e porque são processos que às vezes mexem muito internamente. Mas eu acho que, eu tenho certeza e acredito intensamente de que as pessoas que buscam terapia, que buscam ajuda, que buscam autoconhecimento, são pessoas muito mais felizes, muito mais inteiras e muito mais pertencentes a si mesmas, sabe? Com muito mais limites saudáveis, que conseguem dizer o sim e o não com muito mais facilidade, que conseguem fazer as suas escolhas de forma muito mais genuína, são muito mais sinceras consigo mesmas, né? É óbvio que são processos que levam tempo, né? Desconfiem de promessas milagrosas, mas é possível, e é isso. Trilhas de Cura lá no Instagram, me sigam. Segundo semestre a gente vai ter o primeiro curso da página, que é o Reencantar-se pela Vida, que vai ser um curso pelo Zoom, né, ao vivo, com várias atividades para serem feitas em casa, com encontros comigo, e as pessoas vão ter essa possibilidade de olhar um pouquinho para o tema que tem a ver com aceitação, que é reconciliar-se com a própria história, né? Aceitar a história que tiveram, né? E reconstruir, tomar força interna para fazer diferente, para seguir em frente e se reencantar pela vida, por essa coisa maravilhosa que a gente recebeu, né? Por esse dom. E é isso. Obrigada, Mari. E a gente se vê aí num próximo podcast. Bom, é isso por hoje. Muito obrigada, Mari, novamente.
Como vocês já sabem, agora os episódios desse podcast saem toda primeira e terceira quinta-feira do mês. Fica aqui comigo e escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Você consegue ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores no Spotify, YouTube e no meu site, alemdotapetinho.com.br. Para entrar em contato comigo, eu tô lá no Instagram, no @marimendes.yoga, no Twitter, no @alemdotapetinho e no e-mail, mariana@alemdotapetinho.com.br. Além disso, tenho também um canal no Telegram, onde eu divulgo os novos episódios. E se você quiser mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber um alô seu. Os links da Mari vão estar todos na descrição, tudo isso que eu falei também, inclusive o link para a página dela. E é isso, um beijo e até o próximo episódio.